Olá pessoal, tudo bem? Mais um tema para a nossa revisão em retalhos. A bola da vez agora na tela é prisão civil na hipótese de alimentos de natureza indenizatória ou compensatória. Imaginem a situação em que há a falta de pagamento dessa pensão alimentícia e o ponto central é, nesse caso, sendo esses alimentos de caráter compensatório e ou indenizatórios. Temos aí o suporte jurídico, o suporte legal para decretar a prisão civil do devedor. O caso aqui especificamente envolvia um ex-cônjuge que tinha assumido a obrigação de pagar temporariamente pensão para fins de manutenção do padrão de vida da sua ex-esposa por um certo período e também para compensar pelo uso da posse da propriedade rural que era do casal e que ele permaneceu utilizando. Nesse caso, aconteceu o inadimplemento e ele teve decretada a sua prisão e ele ingressou com habeas corpus, como tinha aí em voga o risco da sua liberdade, ele impetrou esse habeas corpus que chegou ao STJ, o número dele é sigiloso e foi relatado pelo ministro Marco Aurélio Belize, para análise se, nesse caso especificamente, por não ter um caráter alimentar, vejam, estávamos aí falando de manutenção de padrão de vida e compensação pelo uso de propriedade. O que você faria se fosse questionado numa prova ou tivesse que trabalhar num processo? Seria possível decretar a prisão civil nesse caso? Qual seria a solução que você daria para um caso prático dessa natureza se fosse indagado em alguma coisa em algum momento da sua vida? Vamos ver na tela aqui qual foi o desfecho que o STJ acabou decidindo sobre esse tema. O não pagamento, segundo a visão da terceira turma, o não pagamento da pensão alimentícia de dívida a ex-cônjuge, mas que tenha natureza indenizatória pelo uso comum dos bens, do bem comum antes da partilha, ou compensatória, nesse caso, o padrão de vida. Veja, nós não estamos falando aí do direito da necessidade alimentar. É algo que extrapola o básico do ser humano. No entender do STJ, nesse julgado, nós não poderíamos decretar a prisão civil prevista lá no artigo 528, parágrafo 3º do CPC, pois ela não tem aí o objetivo de garantir os direitos constitucionais à vida e à dignidade. O que está em jogo aqui, colegas, é exatamente isso. Qual a finalidade da pensão alimentícia e por que ela adota como a única exceção hoje admitida em nosso sistema constitucional de levarmos à prisão do devedor, a única hipótese, porque o próprio entendimento que nós tínhamos em relação a depositário infiel hoje, por força do Pacto de São José da Costa Rica, o Supremo já entendeu que não deve ser aplicado mais a prisão naquela hipótese, a única hipótese é a prisão alimentar. Quando está em voga o direito fundamental do alimentando. Não é o caso aqui é um caso que extrapola e foi essa distinção e por isso chamou a atenção e eu fiz questão de trazer para vocês para que vocês tenham em mente simplesmente a informação líquida. Quando se trata de alimentos de natureza compensatória ou indenizatória, segundo esse posicionamento da turma do STJ, não seria possível nós termos a aplicação da decretação da prisão excepcional alimentar por força da inadimplência de alimentos. Essa era a dica que eu queria deixar para vocês. Vejam que é um tema de interesse essencialmente da área, principalmente da área estadual, com alguma chance de nós termos aí abordagem em alguma prova da área federal, ligados essencialmente à magistratura, Ministério Público, Defensoria, a área delegado, eventualmente para o cumprimento da pena, talvez valha esses darem uma olhadinha, e principalmente para a área analista e exame da ordem e advocacia como um todo o exercício. É um tema de direito civil e por isso mereceu estar aqui no nosso rol de retalhos para nós revisarmos aí de uma maneira líquida, direta e objetiva para vocês. Muito obrigado e até a próxima.